Muito bem, senhoras e senhores, meu nome é Carlos Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Mercúrios e o Bitcoin acabou de ultrapassar os 50 mil dólares. Então no vídeo de hoje eu quero explicar para vocês exatamente por que o Bitcoin está subindo tanto e quais são os fatores que podem fazer preço a partir de agora, seja positivamente, seja negativamente para o Bitcoin. Aqui é interessante ressaltar que o Bitcoin não atingiu esses patamares de 50 mil dólares desde o final de 2021. Essa é uma marca muito importante porque é um sinal de que o mercado finalmente está conseguindo se recuperar daquelas grandes quedas que foram proporcionadas pela quebra da Terra Luna e pela quebra da FTX durante o último ciclo de baixa do mercado, e o Bitcoin também ao longo de 2024 vem apresentando uma performance melhor do que boa parte dos índices de capital de risco globais, o que é uma sinalização também muito interessante aí para o mercado cripto ao longo desse ano. Mas por que o Bitcoin vem subindo tanto? Basicamente, pessoal, por conta de uma inversão que aconteceu nas últimas 2 semanas no fluxo dos investidores institucionais nos principais ETFs do mercado de cripto. Aqui eu estou mostrando para vocês justamente qual é o diferencial, seja negativo, seja positivo, das entradas de capital dos principais veículos de investimento utilizados por grandes investidores institucionais para se exporem ao mercado de cripto. Percebam aqui que a gente teve uma grande entrada de capital na semana pré-aprovação do ETF de Bitcoin, depois a gente teve aqui 2 semanas de saída de capital e depois, posteriormente, 2 semanas de entrada de capital, que são essas duas aqui que marcaram essa nova alta do Bitcoin. Lembrando que aqui o Bitcoin tinha chegado a corrigir até os 38 mil dólares, né? Ou seja, isso daqui ficou intimamente relacionado com os movimentos de preço que a gente observou no mercado. Isso aqui vem acontecendo, pessoal, por conta de uma perda de representação de mercado, de market share do GBTC, que é hoje o maior fundo de bitcoins que existe no mundo, tá? O GBTC já era um fundo de bitcoins antes da aprovação dos ETFs de Bitcoin. Depois que esses ETFs foram aprovados, a gente teve vários novos ETFs sendo lançados. Já o GBTC era um fundo que existia e ele só se transformou em um ETF, tá? Então vocês estão vendo aqui justamente nessa parte azul do gráfico como que os outros ETFs vêm crescendo enquanto que o GBTC vem perdendo capital desde a aprovação que aconteceu ali no começo de janeiro. E aí justamente isso que explica aquela saída de capital que a gente viu nas primeiras 2 semanas passada a aprovação do ETF de Bitcoin. Justamente porque, como o GBTC já era um fundo de Bitcoins antes dessa aprovação e ele só se transformou em um ETF de Bitcoin, a gente tinha antes lá vários investidores que estavam acumulando prejuízos nesse fundo, tá? Justamente porque as cotas, o preço delas no mercado, estavam abaixo do que era o capital total investido naquele fundo, porque ele não era um instrumento de investimentos plenamente conversível, como é o caso de um ETF. Então, depois que ele se transformou em um ETF, vários investidores começaram a realizar esse lucro ali que eles obtiveram conforme as cotas, né, do GBTC, elas voltaram a representar o capital total que o fundo possuía, e aí a gente viu essas várias saídas de capital aqui. Percebam, pessoal, que durante essas 2 semanas aqui pós aprovação do ETF de Bitcoin, embora a gente tenha observado uma saída total desses investidores institucionais, vários dos novos ETFs que haviam sido lançados no mercado estavam apresentando uma grande entrada de capital no mercado, tá? ETFs da BlackRock, da Bitwise, enfim, que vocês estão vendo nessas várias barras coloridas aqui. Porém, as saídas de capital representadas pelo GBTC eram tão grandes que elas acabavam ofuscando essas outras entradas de capital. Agora, o que aconteceu é justamente que a maior parte dos investidores que queriam sair do GBTC naquele momento, aparentemente já saíram, e aí agora essas entradas de capital dos novos ETFs de Bitcoin voltaram a ser mais significativas do que as saídas de capital lá do GBTC. Tanto é que aqui, voltando nesse gráfico que mostra todos esses principais fundos de investimento utilizados pelos investidores institucionais, a gente vai conseguir observar justamente que essa dominância, seja na entrada de capital ou na saída de capital, é representada por veículos de investimento que são justamente esses ETFs de Bitcoin que foram recentemente aprovados nos Estados Unidos, tá, pessoal? Agora,
quais são os fatores que podem fazer com que o preço do Bitcoin se movimente, seja positivamente, seja negativamente, a partir de agora. Eu já vou trazer isso aqui para vocês, mas antes só passar um recado rápido, pessoal, que todos os dias de manhã a gente envia um e-mail gratuito com as principais análises, oportunidades e investimentos do mercado de cripto, as principais notícias a gente sempre traz diariamente nesse e-mail aqui, que é o Minuto Cripto, né? Por exemplo, hoje a gente acabou de enviar um e-mail com esse título aqui, como aproveitar o melhor setor de cripto de 2024. Então, se você quiser ter acesso a todo esse conteúdo de maneira 100% gratuita, como eu disse, é só clicar no primeiro link aí da descrição e se inscrever no Minuto Cripto, tá bom, pessoal? Agora sim, quais são os principais fatores que a gente precisa observar a partir de agora? Primeiro, a demanda institucional represada e que pode continuar tendo uma vazão a partir desses ETFs de Bitcoin que foram aprovados. Só para dar um exemplo para vocês, a Fidelity do Canadá, no seu fundo All-in-One conservador, eles acabaram de incluir 1% de investimentos de Bitcoin nesse fundo aqui, que segue aquela estratégia tradicional de 60% de alocação em renda fixa e 40% de investimento em equity. Essa daqui é uma notícia que saiu na semana passada, mas eu só estou trazendo ela para vocês para mostrar como que justamente essa aprovação de ETFs de Bitcoin pode ajudar e ser um catalisador nessa entrada de capital por parte de investidores institucionais, né? Ajuda ali em uma confirmação da tese do Bitcoin, e esse tipo de demanda represada, caso continue se mostrando, né, com fundos de investimento ali fazendo uma alocação de 1%, de 2% do seu capital, por meio desses veículos que foram aprovados agora, pode trazer mais altas para o Bitcoin. Aqui eu estou mostrando para vocês justamente como que, em comparação com o capital total que esses fundos possuem, esses investimentos que eles estão fazendo agora ainda são muito pequenos em comparação com a alocação que a gente viu por fundos institucionais lá em 2020, 2021, durante o último mercado de alta do mercado de cripto, ou seja, esses investimentos eles ainda têm espaço para crescerem muito mais, tá? E aí, dentro dessa lógica, a gente tem provavelmente a aprovação de um ETF spot de Ethereum, que também deve acontecer nas próximas semanas. A própria Kate Wood, lá da ARK Invest, um dos principais fundos ali que apostam em investimentos de alto risco nos Estados Unidos, traz justamente que ela espera que a gente deva assistir ali a aprovação de um ETF de Bitcoin e de um ETF de Ethereum seguido a ele aí nos próximos meses, tá, pessoal? E principalmente também uma coisa que a Kate Wood não fala, né, ela discordaria disso, mas possivelmente a gente também poderia ver entradas talvez até mesmo em Solana, que é o terceiro criptoativo que mais se destaca depois de Bitcoin e Ethereum, tá? Então eu diria que essa tríade aí são os três criptoativos que podem mostrar uma demanda institucional maior quando a gente olha para o mercado como um todo. Além dessa demanda institucional represada, a gente também tem o cenário macroeconômico, tá, pessoal? Recentemente a gente teve a divulgação de um dado de inflação lá nos Estados Unidos que veio acima do esperado, e isso gerou inclusive correções no mercado tradicional, porque faz com que as expectativas para os cortes das taxas de juros ao longo desse ano fiquem levemente mais pessimistas, tá? Então, por exemplo, lá no começo do ano, muita gente esperava cortes nas taxas de juros ainda em março desse ano. Agora esses cortes estão ficando pouco a pouco mais distantes da realidade, né? Obviamente, ainda existem dados de fevereiro para serem liberados antes disso, mas provavelmente esses cortes não vão mais acontecer, pelo menos é a opinião do mercado nesse momento, tá? Essas questões macroeconômicas estão balançando o mercado tradicional, isso também poderia ter balançado o Bitcoin negativamente se não fosse essa narrativa dos investidores institucionais e a entrada de capital nos ETFs, tá? Então vamos ficar atentos ao cenário macroeconômico. Por enquanto ele está majoritariamente positivo, porém algumas notícias negativas como essa aqui que poderiam causar correções estão sendo escondidas, digamos assim, camufladas por conta dessa entrada de capital nos ETFs, tá, pessoal? E também pode ter até mesmo uma especulação ao redor do halving, tá, gente? Então o halving do Bitcoin agora estão faltando aproximadamente 60 dias para que ele aconteça, e a gente pode sim ver uma especulação ao redor disso, né? Aqui eu trouxe justamente uma matéria da Bloomberg em que eles também comentam um pouco
a respeito dessa questão do halving, né? Eu já disse para vocês que eu acredito que o halving não vai ser um evento que vai gerar preço no mercado por conta de uma demanda orgânica, né? Uma queda ali na oferta orgânica de bitcoins no mercado, porém podem se formar narrativas ali ao redor do halving, uma questão mais psicológica, uma questão de marketing no mercado. Isso também pode gerar uma especulação de preço no Bitcoin, tá? Pelo vídeo de hoje era isso, tá, pessoal? Espero que tenham gostado aí dessas informações. No mais, não se esqueçam de se inscreverem no Minuto Cripto, que tá aqui na descrição, deixarem o like no vídeo, comentário, se inscreverem no canal, me seguirem nas redes sociais e até mais, pessoal. Valeu!